você acredita que padrões são para serem quebrados, boa sorte para você nessa batalha. Olá, eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já deixe seu like nesse vídeo e siga o canal para acompanhar os próximos episódios. O tema hoje é sobre padrões. O que afinal são padrões de comportamento e como que a gente faz para mudá-los, para transformar esses padrões, para modificar, para que a gente não fique ali naquele ciclo vicioso de repetição de comportamentos negativos. Será que tem como mudar padrões? Será que é necessário mudar padrões? É esse um pouco do assunto que eu trouxe para hoje, justamente por conta das palavras. A gente acaba no contexto, né? Algumas palavras são usadas de uma forma indiscriminada, né? De uma forma não muito adequada, elas acabam sendo banalizadas. Eu estava até assistindo uma aula, né, de psicologia, em que o professor falava exatamente isso, né, sobre a banalização de alguns termos, em especial ali do ramo da psicologia. Ele estava ali defendendo a parte científica da psicologia. E ele falava, né, sobre o uso de algumas palavras que, por ficar muito comum, por entrar no senso comum, todo mundo meio que tem a sensação de que entende sobre aquele assunto. E nem sempre, né, porque muitas vezes a forma como as palavras são ditas ou como as expressões são usadas, elas estão muito mais ali para atender algumas narrativas, algumas intenções não muito saudáveis de quem começou lá atrás a perpetuar essas ideias, do que necessariamente é o que ela realmente quer dizer. E padrão de comportamento é uma delas. Padrão não é algo que necessariamente precisa ser mudado só por ser um padrão, porque passa a ideia hoje, né, olhando pela ótica da modernidade, padrão é algo ruim, padrão é algo que se repete e só por se repetir é ruim. Só que se for ver, nós temos vários tipos de comportamento que são padronizados e não são necessariamente ruins. Até o próprio hábito ali, a hora, a rotina que a gente cria ali para ir dormir, para acordar, a gente cria essa rotina de uma forma habitual e esses hábitos não deixam de ser um padrão. Quando a gente repete muito algo, ele vira um padrão. Porém, os padrões de comportamento, eles são um pouquinho diferentes no sentido de que nós temos padrões que foram formados conforme o nosso sistema nervoso se formou. Então, se você foi um bom aluno, eu acredito que, e não sei hoje, né, mas pelo menos ali no meu tempo, essa frase, ela me dói um pouco o coração, no meu tempo, mas enfim. Nós tínhamos, né, na escola, as aulas, acredito que de biologia, em que falava sobre um termo que chama bainha de mielina, que estava ali explicando, né, a formação dos neurônios e tudo mais do sistema nervoso, e tinha ali a mielinização, né, que é quando os nossos neurônios eles vão se formando. Tem ali uma rede elétrica, né, entre os nossos neurônios e vai se formando essa capinha de mielina, nessa barrinha que vai protegendo ali os neurônios e ela vai se formando ao longo da infância, né? Ele começa a se formar e vai terminando ali por volta dos 6 anos, 7 anos de idade. Então, conforme vai passando essa mielinização, nessa bainha de mielina, vai encapando ali os neurônios da criança, ela vai ganhando consciência e controle ali do seu comportamento, das suas sensações e das suas emoções. Então, ela vai ali ganhando cada vez mais consciência, né, dos seus membros, né, do seu corpo e da sua existência, conforme vai formando ali a bainha de mielina ao longo do sistema nervoso da criança. A última parte é sempre ali a região sacral, ali a parte da sexualidade. Então, ao longo desse período todo, vai tendo esse processo de formação e conforme essa criança, conforme os campos, né, as regiões físicas vão sendo encapadas pela mielinização, vão se formando também os traços de caráter, vão se consolidando, na verdade, eles vão se consolidando ali
as características deles na região em que está passando ali essa mielinização, né? Esse encapamento, né, dos neurônios daquele indivíduo, e ali ele vai ganhando consciência e controle, ali os padrões vão se formando, tanto os padrões pelas percepções comportamentais dessa pessoa, que vai formar ali algumas características de caráter dela, quanto o formato do seu corpo. Então, dependendo ali das percepções emocionais que ele registrar nesse período, vai se formar ali tanto o seu padrão de comportamento, né, o seu padrão, o seu traço de caráter, quanto o seu traço fisionômico, né, quanto às características físicas correspondente àquela percepção, correspondente ali àquele traço, né? Ele vai registrando fisicamente, porque por vários outros motivos que são mais questões técnicas ali para explicar, né? Porque que o padrão mental força ali um certo comportamento muscular e físico do indivíduo, e aí uma coisa junta com a outra e acaba se transformando ali nessa linguagem corporal, nessa linguagem que a gente consegue identificar o padrão comportamental por meio do formato do corpo. E como isso ocorre ali por volta da infância, nós não temos a maioria dos registros de memória, né? Muitas sensações e percepções ocorreram quando a memória, né? A parte correspondente à memória no cérebro mal estava formada. Então, a gente não tem a lembrança exata de tudo que formou aqueles padrões de comportamento, porém, a gente vem repetindo. Por quê? Porque a via comum. Pensa numa trilha, né? Num campo, com mato, com grama, e que a gente sempre passa por ali, fica aquele vão, né, na mata ali, aquela trilha se forma porque é uma vala em que passa muitas pessoas, a gente passa muitas vezes ali, e aí aquele caminho vira um padrão, vira um comum ali, uma vala comum, literalmente, em que a gente passa, a gente olha e vê que aquilo é uma trilha por conta do registro de que estão passando ali, em volta continua ali com o mato, e aquele vão fica ali, a gente percebe que é uma trilha que pessoas passam ali. É mais ou menos isso que acontece, né, no nosso cérebro, né? Conforme a gente vai passando muito por essas vias repetidamente, desde a infância, isso vira um padrão de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles têm alguns objetivos, de nos proteger, né, de sentir ou de retornar o contato com algumas dores essenciais ali, de rejeição, de abandono, de decepcionar o outro, de ser traído, de ser manipulado. Então, tem alguns 5, não necessariamente nessa ordem de formação, mas tem ali 5 registros de dores essenciais, e o nosso sistema nervoso, ele desenvolve ali recursos para que a gente não entre novamente em contato com essas dores, ou permaneça o mínimo possível em contato com elas, e vale tudo, né? Aí que entra a questão dos padrões negativos, né? Dos comportamentos negativos, que de uma ótica moral, de uma ótica ética, ou de uma ótica do contexto em que a gente está inserido, parece ruim, mas por outro lado a gente olha muitos comportamentos que são ruins, eles estão ocultando, estão levando esse indivíduo a fugir de uma outra dor, que para ele é muito mais essencial ali, que ele está fugindo dessa circunstância. Então, nós, o tempo inteiro, nós sempre vamos agir para fugir dessas sensações. E aí, que o nosso organismo, nosso sistema, ele desenvolveu recursos para lidar com isso, né? Que são o potencial de criatividade, o potencial de comunicação, o potencial de argumentação, o potencial de planejamento e o potencial de realização, né? De execução. E a forma mais correta, né? A forma ideal da gente evitar repetições de comportamento negativos é justamente a gente entender quais são esses padrões, quais são essas dores que nós temos e que fatalmente a gente vai continuar sofrendo e fugindo nela. O ideal mesmo é que a gente realmente se poupe do contato com elas. Porém, a gente vive num mundo em que não dá para viver numa bolha, né, isolado de sofrimentos. Não é nem esse o propósito, né? Viver isolado de sofrimentos, mas é justamente conhecer o mapa, né? O mapa do manual do ser humano, o mapa da mina,
e exatamente ir fazer de uma forma sábia, de uma forma inteligente, com que a gente siga o nosso caminho, a nossa jornada de vida, se protegendo, cuidando, evitando ao máximo sempre que puder, sempre que não for possível evitar, a gente saber como cuidar depois. E a gente só consegue isso quando a gente conhece, né, esse padrão de funcionamento. Então, o padrão, ele não é ruim por si só, ao contrário, sempre em qualquer circunstância que a gente tentar mudar o padrão, rejeitar o padrão, renegar qualquer tipo de padrão que seja, isso fala muito mais sobre uma dor essencial que a gente está tentando fugir, está tentando mascarar. Pode ser a famosa dor do bando, né, de querer pertencer ali a algum movimento. Tem várias outras dores essenciais que podem nos levar a rejeitar ou renegar ali um padrão só por ser um padrão, quando na verdade o mais inteligente e esperado é que a gente conheça esse padrão, mas não fique refém dele, né? Não deixe que ele te carregue para todos os lados só para fugir de uma dor. Quando a gente toma conhecimento e consciência de que eles existem, a gente consegue escolher os nossos caminhos, a gente consegue inclusive escolher em alguma circunstância muito específica, a gente consegue se expor ali àquela dor essencial, né? A gente pode ficar um pouquinho sozinho, mesmo que a gente tenha muito traço que gosta de estar com pessoas. A gente pode escolher passar por uma rotina ali de organização e planejamento, mesmo que a gente tenha pouco desses traços, mas a gente sabe de forma inteligente o quanto de tempo que a gente consegue se expor àquilo sem fazer mal a si mesmo, né? Sem prejudicar a sua saúde mental. Então, é muito, muito gostoso, eu diria, né? Ter esse conhecimento que a gente consegue cuidar muito de nós mesmos o dia inteiro, todos os dias, fora dos focos de tensão, porque nem sempre a gente está ali em situações em que o estresse está muito alto, né, em que a gente está muito exposto, em que todas as nossas baterias estão descarregadas, né, que tem essa analogia de que os traços de caráter, eles são como baterias para a gente usar ao longo do dia. Então, eu tenho ali um percentual de cada traço, cada um tem o seu, né, a sua quantidade muito específica e muito particular de percentuais de traço de caráter. E aí eu tenho como, né, recarregá-las diariamente, né? Eu recarrego num dia para usar no outro, né? Eu diria que dá para recarregar ali ao longo do dia para manter ela carregada. Do mesmo jeito que a gente coloca o nosso celular para carregar, a gente mantém ele carregado ali ao longo do dia e tudo mais para usar. Então a gente tem que manter essas baterias carregadas para que quando a gente estiver, né, se a gente estiver em uma situação de estresse ou que está muito contrário a esse padrão de funcionamento, a gente sai vivo, né? A gente sobrevive bem, com saúde, e a gente não fica muito destruído no processo. Então, quando a gente não conhece, a gente acaba se expondo demais, gastando demais uma bateria que já estava desgastada, e aí acaba que isso vai prejudicando, isso acumulando, isso acaba gerando várias outras consequências. Então, é importante, reforço, né, esse conhecimento de que nem todo padrão é ruim. É muito inocente até a gente acreditar que a gente consegue mudar todos os padrões e que tudo mais. Uma coisa são valores, são princípios, são ideias, são coisas que dá para debater, questionar não é problema. Agora, alimentar essa crença de que padrão é ruim, de que se eu tenho uma forma de funcionar, isso é ruim, automaticamente eu não posso querer outras coisas, né? Eu não posso mudar, não posso melhorar. É totalmente diferente, né? O mudar não é necessariamente você se tornar outra pessoa ou você se tornar diferente radicalmente daquilo que você é. Você pode fazer melhorias, você pode otimizar aquilo que você tem, você pode alavancar os recursos que você já tem. Sempre dá para melhorar, sempre dá para potencializar os recursos que você já tem. E aí, conforme você for evoluindo, isso vai te amadurecendo, te fazendo crescer, te fazendo passar de estágio na vida, né? Isso faz você
crescer mesmo. Porém, você não vai deixar de ser quem você nasceu para ser. Porém, é possível sim a gente viver contrário ao nosso padrão. Porém, é exatamente esse cenário que nos causa vários tipos de doença. Isso eu falo com propriedade, né? Com conhecimento de causa, porque eu vim ajustar esse meu padrão de funcionamento nos últimos 4 anos. 3 anos, para ser mais específica, eu vim ajustando e é um processo contínuo, um processo que tem começo, mas não tem fim. Porém, se for olhar, foram mais de 30 anos agindo não 100% contrário ao meu padrão. Várias circunstâncias eram favoráveis, sim, só que outras tantas não eram. E se for colocar na balança, a maioria não era. Então, uma grande parte do dia eu estava nadando contra o meu ambiente favorável, né? Nadando contra a maré do meu padrão de funcionamento. Isso não fez nem um pouco bem para mim. Isso estava me deixando mais na dor, né? Que as dores dos meus recursos, não, dos meus traços, né? Quando eles estão na dor, eles têm algumas características muito negativas, como, por exemplo, o traço rígido, que é um traço realizador, é um traço multitarefas, é um traço que consegue muito bem de raciocínio rápido. Eu mantinha sempre o raciocínio rápido, só que eu ia pro lado da dor dele, que era a inflexibilidade, que era aquela sensação de ter que me proteger, ou ter que lutar para ganhar, ter que ficar excessivamente se sentindo em competição, né? Competindo com todo mundo para tentar tapar o vazio de não ser a melhor, né? De ser preterida, de não ser a escolhida. Ou também a questão de me sentir abandonada, acabava me colocando, eu perdi bastante controle das emoções, eu ficava me sentindo muito triste, né, em momentos em que não era o ideal, mas porém, como eu estava muito exposta a ambientes em que esse recurso estava na dor, esse recurso não estava protegido, não estava sendo cuidado adequadamente, as minhas emoções ficavam fora de controle. E tinha várias outras sensações, como a questão da organização também, que eu não sabia que eu tinha pouco desse recurso e acabava me permitindo ficar exposto ou tendo que executar muitas tarefas nesse sentido. Então, tudo isso por não conhecer o meu padrão de funcionamento e acabar à mercê ali das circunstâncias, das relações e dos ambientes. Isso me fez muito mal ao longo do tempo, e em um episódio anterior eu mencionei ali que eu falei, teve uma situação em que eu acabei ficando doente, e eu reconheço que foi uma tentativa, né, foi um sintoma de uma necessidade de tirar umas férias, né, de sair, de fugir daquele ambiente. E aí, naquele momento, naquele episódio, não naquele momento, mas quando eu entendi aquela situação, eu prometi, né? Eu falei que eu não ficaria mais doente por causa de trabalho, ou por causa, né, do ambiente de trabalho. Eu me recusava a repetir aquilo, eu me recusava a ficar doente para me proteger. Eu tinha que ter a responsabilidade de cuidar de mim sem que eu precisasse ficar doente para poder ter uma justificativa aos olhos dos outros, né? Uma justificativa aos olhos das pessoas ao redor. A minha consciência tinha que ser suficiente para que eu pudesse cuidar de mim. E assim eu fiz, né? Desde então, eu vim cuidando de mim de uma forma em que eu consigo evoluir, eu consigo seguir sempre atenta. Não que eu não tenha mais problemas, e a análise corporal em nada, né, se propõe a impedir que a gente tenha problemas. Ao contrário, a gente tá aqui, nós vamos passar por aflições, só que a gente tem que ter, nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Nós somos autores das nossas vidas. E se nós não pegamos e escrevemos com consciência a nossa vida, né, os nossos passos, os nossos rumos, as nossas intenções,
nós vamos escrever de forma inconsciente, não vai ser uma obra do acaso. Nós vamos sempre continuar fazendo escolhas conscientes ou inconscientes. E essa da doença, ela foi uma escolha inconsciente porque eu não estava ali com as ferramentas necessárias para que aquela escolha fosse consciente. Eu não tinha coragem de falar alguns nãos, eu não tinha coragem de trocar alguns ambientes, de trocar algumas relações, eu não tinha nem consciência disso na época. Algumas coisas ou outras, mas eu não tinha a clareza que eu tenho hoje. E quando a gente tem essa consciência, a gente ainda tem alguns impasses, a gente pode ainda se ver diante de situações em que a gente não vai ter coragem de tomar a atitude que a gente deveria para resolver aquilo, para se poupar, para cuidar. Mas a gente também tem a consciência de que as consequências virão, aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? As causas e os efeitos. Então tem várias explicações ali até do lado científico de que tudo tem uma consequência e não seria a nossa vida, que é essa obra-prima de Deus, que seria uma obra do acaso, né? Que nada do que a gente, que tudo que a gente faz vem ali de um movimento do qual a gente não teve nenhuma participação. Muitas coisas, sim, nós temos participação, muitas coisas são só frutos das nossas escolhas, conscientes ou inconscientes, e é inteligente que a gente assuma ali a consciência, a gente tome a consciência daquilo que vai dentro da gente, para a gente eliminar aquilo que for ruim, para a gente adequar aquilo que precisa ser ajustado, mas tendo a consciência de que o padrão ele vai continuar sendo um padrão. A questão é quando você não sabe quais padrões te movem. E aí, quando você não sabe, realmente você fica ali à mercê do movimento, do deixa a vida me levar. É uma escolha, porém, eu escolhi o caminho da consciência e é o convite que eu te faço. Aprenda como funciona a sua mente e seja autor da sua história.